Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar comigo, Amanda Antunes, e com a jornalista Aline Neves. Ei, Aline, bom dia! Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente pelo YouTube e também quem ouve o Observatório pelo radinho. Um levantamento internacional acaba de colocar o Brasil mais uma vez entre os países mais ativos sexualmente do mundo. Segundo dados divulgados pelo site Insider Monkey, o país ocupa a 7ª posição no ranking global. O estudo cruza hábitos de vida, rotina, cultura e comportamento social para entender como diferentes sociedades se relacionam com a intimidade. No topo do ranking está a Espanha, onde 72% da população afirma ter vida sexual ativa ao menos uma vez por semana. Logo atrás vem a Itália, Suíça, Polônia e Grécia. México e Brasil representam a América Latina entre os mais ativos, enquanto China, Alemanha e Rússia fecham o topo 10. Mas o que esses números dizem sobre nós? O quanto cultura, rotina e liberdade influenciam a forma como vivemos o prazer, o afeto e as relações? É sobre este assunto que a gente conversa aqui no Observatório Feminino com a sexóloga e terapeuta sexual Renata Dietz. Renata, bom dia, obrigada pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, gente, eu agradeço, eu estou aqui muito feliz de poder participar desse programa que traz temas tão importantes para a gente discutir, né? Ô Renata, e como que a gente pode avaliar o Brasil nesse ranking? Tá bom, né? Tá ótimo, né, gente? Se a gente está falando de quase 200 países, está aí entre os 10 primeiros, né? Mas tem observações aí, esse ranking aí, ele está falando sobre quantidade, frequência, né? Mas será que, de fato, o brasileiro está feliz no sexo? Eu acho que é por aí que a gente precisa conversar. E o que a gente pode falar quando se fala nisso, né? Como você disse, é tudo uma questão cultural, de rotina, o dia a dia. A gente sabe que a nossa vida é uma correria, né? E até realmente me surpreende esse ranking. Como que a gente pode avaliar essa situação? Amanda, a gente avalia isso lá no consultório, assim, com as demandas que chegam pra gente, né? Então, vamos falar ali do meu cotidiano de atendimentos, né? Eu posso te dizer mais sobre isso. Quantidade não é qualidade. E a galera tá querendo performar como se o sexo estivesse dentro dos pilares de necessidade, né? E o sexo, ele é vontade. E a gente vê que, culturalmente, o Brasil, ele tá nesse lugar de dizer que o sexo é uma qualidade de vida, que sexo é necessário para um relacionamento durar, né, para ficar bem. E, às vezes, o sexo está ali só cumprindo tabela. A pessoa está ali cumprindo tabela e não está falando de prazer de verdade, de entrega, de conexão, né? Eu fiquei até surpresa, gente, quando eu vi essa pesquisa, esse estudo. No Brasil está em 7º lugar. Por quê? A gente sabe como é que é a vida aí, né, dos brasileiros. Corre, é filho, é ajuda em casa, é trabalho, tem hora para chegar, não tem hora para sair. E é isso que a Renata falou, também me despertou assim, interesse. O que vale mais, a quantidade ou a qualidade, né? É aquele sexo todo dia ou aquele, né, Amanda, aquele sexo com qualidade, né, que você tá ali com seu parceiro, que é uma coisa legal, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso. Será, gente, que os brasileiros estão nesse top 7, mas esse top 7 engloba tudo isso? Porque eu acho difícil. E também tem outro assunto. Hoje em dia, nessa correria, né, a gente vê aí que os relacionamentos, Renata, eles estão mais fluidos, né? Tem muita gente que não quer casar, tem muita gente que não quer namorar, é só aquela ficada ali. E será que isso também não tinha que ter entrado nessa pesquisa? Claro. É uma pesquisa muito rasa, vamos falar assim, né? Porque o sexo, ele tem várias camadas, né? Ele tem ali a autoestima, a questão da própria libido, que não é desejo sexual, e a galera insiste em colocar no mesmo lugar libido de desejo sexual. A libido do brasileiro, né? Como que tá? Se a gente for pensar na questão financeira, nessa correria, né? Nós somos diferentes dos europeus, né? Eu não me assustei pelos europeus estarem ali os primeiros ali da fila, porque na Europa a gente sabe que eles têm essa cultura de ter mais tempo, o almoço é mais estendido, é mais sociável, as pessoas têm mais poder aquisitivo, eles têm uma vida social mais rica, né? E isso tudo, o sexo, o desejo sexual, ele está nesse espaço
do descanso, né? Quando um casal tem muita dificuldade financeira, você pode perceber que é um casal que tem mais dificuldade de ter desejo sexual. É qualidade de vida mesmo, Exatamente. Para a gente sentir vontade, nossa mente precisa estar descansada e relaxada. A gente não pode estar ali com o sistema nervoso simpático acionado o tempo inteiro, em alerta, né? O desejo, ele nasce desse lugar de tranquilidade, de olhar para si, de olhar para o tempo, para o ócio, né? Para tranquilidade mesmo. E da mulher, eu acredito que ele vem ao longo do dia também, né? A forma em que você é tratada, né? Quando ela tá com nenhum relacionamento, tudo isso. E agora, no seu dia a dia, Renata, como que os jovens têm visto? Porque eu já li uma situação que os jovens hoje não transam muito, né? Os adolescentes. Quer dizer, adolescente nem tem que transar, né? Tem que ser... Mas, enfim, que os jovens hoje não transam muito. Como é que você pode dizer sobre o seu dia a dia no trabalho? Então, os jovens... Eu também atendo adolescentes e essa é uma questão que tem chegado cada vez mais frequente no consultório. Os jovens, eles estão substituindo os encontros reais por virtuais. Muito sexo através da pornografia, acesso da pornografia, né, na internet, não tem esse filtro, né? Então, eles estão acessando isso mais cedo e o cérebro não entende a diferença de um orgasmo, eu comigo mesmo ali no virtual, e um orgasmo de troca, né, de encontro mesmo, de pessoa com pessoa. Ele derrama dopamina ali, você fica felizão, satisfeito e pronto. Então, eles continuam. Então, a juventude está realmente mais conectada com o meio virtual e ali está acontecendo as relações sexuais. Mas isso reflete no dia a dia? Reflete no dia a dia. Muito, né? Um jovem, por exemplo, que começa... E aí eu vou te contar sobre o que chega para mim, o final. Esse jovem começa a acessar a pornografia muito cedo, né? Então, ele começa a desenvolver ali uma compulsão pela masturbação. Ele tem dificuldade de levar esse desejo para o campo real. Então, ele consegue. Na hora que ele vai se encontrar com uma outra pessoa para ter uma relação realmente, ele não consegue. Muitas vezes, ele tem uma ejaculação precoce ou ele tem uma disfunção erétil. Começa a desenvolver disfunções. E é aí que ele vem parar no meu consultório. E quando a gente fala da mulher, Renata? Pois a mulher eu acho que a mulher é mais bem resolvida nessa questão, né? Porque a gente já tem também um incentivo para a mulher para o autoconhecimento, para o uso de sex toys, né? Para que ela possa descobrir o próprio corpo. Então, a gente vem fazendo um trabalho e eu acho que o público feminino é muito mais privilegiado nesse sentido, da gente levar esse tipo de informação. Então, a mulher, ela, às vezes, ali se satisfaz com o brinquedinho dela, fica feliz e satisfeita, e tem uma preguicinha dos homens. Eu estou percebendo uma certa preguicinha dos homens de se relacionar com os homens. Gente, a gente vai mudar só um pouquinho aqui, rapidinho, de assunto, porque em meio ao crescimento das discussões sobre padrões de beleza e aceitação corporal, os homens brasileiros demonstram uma percepção positiva sobre si mesmos. Um levantamento recente revela que a autoconfiança masculina segue em alta quando o assunto é aparência. De acordo com pesquisa da GQ Brasil, apenas 3% dos homens aqui no país se consideram feios. Olha a autoestima masculina aí. Os dados indicam que 9 em cada 10 homens acreditam ter ao menos um nível de beleza dentro da média. Para os homens, os pontos negativos em relação a eles são disfunção erétil e o envelhecimento. E aí, Renata, esse tema tem tudo a ver também com a pesquisa. Por quê? O que abala, né, aqui um homem? É a disfunção erétil, um envelhecimento, né, um medo de não dar conta ali na hora, né, que vai fazer sexo, que vai transar. E a autoestima masculina, ela sempre me surpreende, viu? Porque, assim, enquanto a gente fica louca, né, a mulher, meu Deus do céu, meu corpo, tô gorda, tô magra, meu cabelo, os homens pra eles tá tudo bem, né, Renata? Gente, eu queria ter a autoestima de um homem. Tem uma frase rodando aí que eu queria ter a autoestima de um Jurandir. Pois mas eu acho que isso é muito cultural também, né? O menino quando nasce, ali o pai e a mãe já botam o foco, já elogiam
as partes íntimas, né? Olha lá, que lindo, não sei o que, é exposto, o menino fica, né, crescendo com aquela virilidade, né, sentindo assim uma potência. A menina não, né? Já cruza a perna, é feio e tal, a mulher já começa a crescer com aquela dificuldade de aceitação, de autoaceitação. E a mulher, ela foi educada para ser escolhida, para ser bonita, jovem, né? Para seguir padrões. E os homens não, eles foram criados para darem valor para a potência, né? Então, se ele escolhe. E essa é uma cultura patriarcal, né? Nós crescemos nessa cultura. Então, hoje a gente vive isso. É resultado de tudo isso. Eu fico pensando assim, acho que tem várias camadas nisso, né? Como a Renata disse que é uma questão cultural, a gente vê, até mesmo quando a gente vai sair, o tanto que a gente tem que se arrumar. O homem toma banho, veste uma roupa, pronto, e acha que tá ótimo, né? E tá. E a gente tem que, né, se arrumar. Agora, eu fico também fazendo uma análise, a gente na cobertura policial de, né, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, sempre é um Jurandir. É impressionante. Sempre. Aquela certeza da posse, né? E assim, eu acho isso interessante, eu acho que até mais do que a gente criticar essa pesquisa, é a gente fazer uma autoanálise, porque às vezes a gente se diminui, a gente acha que a gente não tá legal, e estamos sim. E é muito uma coisa interna, né? Porque quando você pensa que você não tá legal, que você não tá bonita, que você não tá com o corpo, com o peso que você gostaria de ter, que eu acho que a gente sempre pensa isso, isso reflete externamente, né? O que a pessoa pensa. Então tem que começar de dentro, a gente gostar da gente, gostar do nosso cabelo, gostar do nosso corpo, se vestir e sair, passar um batom e pensar, tô pronta pra guerra. É sobre isso. E eu, quando estou fazendo palestra para mulheres, eu sempre gosto de pegar esse link aí e expandir para elas, né? A gente é pouco amorosa com a gente, né? A gente sempre é cruel, carrasca, com a gente e com as outras, né, gente? Vocês já repararam quando amigas ficam muito tempo sem ver alguma? Nossa, primeira coisa que falam, né? Nossa, você viu como fulano envelheceu? Você viu como fulano engordou? Né? Então, é uma questão que a gente precisa mudar mesmo. Isso a gente aprende, né? A gente aprendeu a competir. Porque o quê? A gente aprendeu também que a gente é escolhida pelos homens. Né? E se você não é escolhida, alguma coisa está errado. Né? E não tá. A gente tem que se escolher todos os dias, olhar pra gente, se amar, né? Falar assim, olha, eu sou assim, essas são as minhas características. Entender o envelhecimento também, né, gente? Porque a sociedade não aceita o envelhecimento. A mulher, ela tem que estar sempre jovem, em busca da fonte da juventude eterna para se sentir sempre bonita e desejada. Vamos pro terceiro, Amanda? Vamos então. Olha, agora vamos falar de uma polêmica entre a apresentadora Cariúcha e o médico Danilo Bravo, que ganhou um novo capítulo, né? Após a troca aí de acusações entre os dois, o profissional de saúde foi submetido a uma perícia médica que confirmou que ele foi alvo de agressões. A apresentadora viralizou após afirmar ter sido vítima de agressão e expulsa de um imóvel pelo médico. O profissional da saúde, né, por sua vez, negou as acusações. Cariúcha diz ter sido agredida e vítima de abandono, gerando comoção e reações de seguidores. Em resposta, o médico afirmou que as acusações são infundadas, destacando que ele próprio teria sido agredido após negar um beijo. Gente, para quem não sabe, né, é uma apresentadora do SBT. Eu até falava um outro nome, eu até confundido o nome aqui com Criciúma, é Cariúcha. Misturou futebol com... Cariúcha é o nome dessa moça. E aí, a gente não tá aqui para passar pano, né, Aline? Porque a gente fala de violência contra a mulher e a gente sabe que todos os casos que, né, chegam até a delegacia, a gente sabe que a polícia investiga e a gente sabe que a maioria, a mulher, sempre é sim a vítima. E aí, nesse caso, claro que ainda vai caber uma investigação, mas a gente ouvindo os dois lados, com vídeo dos dois lados, não dá, né, assim, para as mulheres, por algum motivo, ou por rejeição, inventar que foi vítima de alguma violência doméstica, né, Aline? Pois é, não dá, Amanda. Nesse caso não doméstica, né? Mas assim, alguma violência contra a mulher. Porque a gente sempre, né, a maioria dos casos que nós noticiamos aqui, né, é sempre o homem, né, tentando abusar, tentando violentar. E quando acontece o contrário, né, porque acontece sim.
eu acho que isso desvaloriza não só todo esse movimento que a gente faz, né, para ser contra a violência, e fica também, né, Amanda, estranho, uma mulher querendo fazer esse papel de vítima de um homem, né? Porque a gente já é vítima deles quase todos os dias, mas fica difícil, né, para uma pessoa entender, e aí ela vai te descredibilizar, falar, uai, mas peraí, né, aquela apresentadora mentiu, aquela apresentadora realmente ela não passou por isso que ela relatou na rede social. Será que essa pessoa também está passando a mesma coisa, né? Eu acho que as mulheres também têm que ter limite. Eu acho que o ser humano precisa ter limite e, assim, a gente sabe que muitas vezes, nesse caso, ganhou repercussão nas redes sociais. Hoje em dia, as pessoas, qualquer problema que elas têm, elas vão para as redes sociais, né? Eu acho isso incrível. Só que a gente sabe que tem muitos casos também de homens. Isso eu te falo que eu já encontrei uma vez no IML de Betim de um homem que era agredido pela companheira e ele estava morrendo de vergonha de fazer a denúncia. E, inclusive, as pessoas também não acreditavam. Só que ele conseguiu algumas conversas pelo WhatsApp dessa mulher, algumas provas, enfim, a gente sabe que, infelizmente, o contrário também acontece. E aí, quando vem uma denúncia partindo de uma mulher, isso descredibiliza muito as vítimas, que a gente sabe que são muitas. Eu estive outro dia na delegacia de plantão das mulheres e lotada a delegacia, muita gente, os policiais tentando ali, né, para atender essas mulheres, muitas denúncias. A gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade, mas às vezes acontecem situações assim. E aí, Renata, quando você vê uma situação assim, o que você pensa? Inclusive, eu já atendi um caso de um rapaz que ficou traumatizado por violência, né, contra ele. A namorada fazia uma violência contra ele, inclusive até com ameaça com arma de fogo. Então, assim, ele ficou traumatizado, com medo de se relacionar novamente. Então, acontece sim. E a internet, como você disse, ela é um meio de lacração, né? Então, muita gente aproveita das nossas lutas, das nossas batalhas por direitos femininos, né? De leis que nos protegem para poder lacrar, para poder chamar atenção, né? E, infelizmente, acontece mesmo. E a investigação é que faz tudo ficar esclarecido, né? Como a gente já morre de medo, nós já somos muito violentadas, né? A gente tende a acreditar, mas é necessário que a gente faça esse filtro, que a gente tenha essa responsabilidade, né? De apurar os fatos e dar, sim, para as pessoas o que elas precisam mesmo. O homem precisa desse apoio, desse suporte, inclusive terapêutico, quando acontece isso. E sim, ele é vulnerável também, gente. É ser humano, né? Agora, Renata e Aline, eu também fico vendo assim, quando a pessoa vai mentir, vítima de uma agressão, não fica por muito tempo, né? A gente não fica achando, quando você tá vendo um caso, duvidando. Podem ter certeza que a polícia descobre quantos casos, infelizmente, ou talvez felizmente, não sei, que eu já acompanhei, inclusive de mulheres denunciando abuso sexual, e depois a polícia confirmando que essa mulher estava mentindo. Já acompanhamos caso assim recente aqui em Belo Horizonte. E a gente consegue até, né, no nosso dia a dia, olhar, conversar com a pessoa e ver que as coisas não estão encaixando. Então não adianta mentir, né? Não adianta mentir, não adianta diminuir. A gente sabe que existem várias políticas públicas, a gente precisa de muito mais. Inclusive, né, para a violência contra a mulher, mas a gente sabe que existem várias e elas são importantes. Eu fico muito triste quando eu ouço uma mulher dizendo algo contra a Lei Maria da Penha. Nossa. A gente sabe que ela não vai salvar a vida. A gente sabe que quando a mulher pede lá uma medida protetiva, a gente sabe que é um papel, né? Que aquele papel não vai salvar, mas aquele papel, ele vai te dar a oportunidade de acessar as políticas públicas que existem para a sua segurança. Sim. Então, eu acho muito triste quando a pessoa é contra a Lei Maria da Penha, é contra a medida protetiva, pensando assim, qualquer mulher consegue a medida protetiva. Não, gente, as pessoas que estão ali, que ficam horas na delegacia esperando, elas precisam, infelizmente, uma minoria aí acaba buscando isso, mas não fica, né, Aline? Não, pois é. E eu acho também, Amanda, que é muito, hoje em dia, né, é muito fácil você falar o que você quiser e colocar na internet. Né? Só que nesse caso da apresentadora, houve uma agressão, né? O Danilo Bravo, né, que é um médico,
procurou também os direitos dele, né, de ir ali numa delegacia fazer o exame corpo de delito para provar que ele tinha sido agredido pela mulher. Né? E aí, gente, Aline, a gente tem que finalizar, né? Mas a gente aprende isso também, não leva qualquer pessoa para sua casa. Exatamente, gente. Vamos nos proteger, vamos ali, né, fazer tudo que precisa ser feito, porque estamos vulneráveis e correndo risco. Ô, Renata, a gente queria deixar, que você deixasse, né, seus contatos aqui para quem quiser te procurar. Oh, que delícia. Vou ficar muito feliz de poder deixar meu Instagram. É Renata Dietze, D-I-E-T-Z-E oficial. E meu telefone é 98759-4842. E as pessoas não têm que ter vergonha de falar de sexo, né, Renata? Não, graças a Deus. Olha, houve uma mudança significativa na nossa área, né? A sexologia, ela era muito deturpada, inclusive ainda é, né? Mas houve uma procura muito grande. Então, assim, vamos continuar procurando, porque a sexualidade, ela é um pilar central do ser humano. Ou então vamos, né, Aline? Vamos embora, gente. A gente quer desejar pra vocês aí um bom domingo, viu? Renata, obrigada pela presença. Eu que agradeço, meninas. Contem sempre comigo. Gente, até semana que vem. Tchau. Tchau.